Abreu Pache, em Recife. Abreu, o que me tem questionado bastante essa memória mundo, essas vozes da memória mundo. Perante essas vozes da memória mundo, o que é que nós estamos a fazer com a nossa vida? O que é que nós estamos a fazer com a nossa vida? Ou o que eu quero fazer da minha própria vida? Diante dessas vozes da memória mundo. Bem, a pergunta na verdade é interessante, né? Porque há muitos desenhos que se podem buscar nessa questão, a questão última. Como que eu entenderia isso? O que eu faço da minha vida? No fundo, o mundo, ou o mundo, sim, aquilo que nós entendemos como mundo, acabou por ser regulado pelas grandes forças ideológicas, né? E essas impõem quase que todos os modelos e as diferentes formas de atuação. E sustentados pelas mais práticas, né, de forma geral. Então, quando criamos a imagem de existirem países subalternos, né, países dominantes, povos subalternos e povos dominantes, quando entramos na lógica do capital, na lógica da competição, eu acho que perdemos um pouco aquilo que seria o sentido de vida, né? Que seria regular pelas nossas formas mais primitivas, sustentadas pelas formas de contribuição e pelas formas de relação. Aliás, a própria natureza autorregula-se, primeiro, pelo nível de grau de contribuições que consegue gerir e as diferentes relações que estabelece com os diferentes elementos que a constituem. Acho que é um problema que o homem não está a conseguir tomar, o homem não está a conseguir explorar a sua condição de natureza e não sei, sinceramente também não sei como é que eu responderia a sua questão sobre o que nós estamos a fazer com a nossa vida. Acho que essa é uma questão que deve continuar no ar, suspensa, a flutuar bem, né? A forma como eu entendo isso. Não entenderia isso de outro modo. Mas só existe uma vida artística. Aliás, a vida só acontece, né, quando ela é artista. Bem, aí nós já poderíamos compreender as coisas de um outro modo, de uma outra perspectiva. Há uma experiência, por exemplo, como a Salta, que é a africana, né? Países como Angola, em que nas línguas africanas, muitas delas, a palavra arte não existe. Mas existem termos ou palavras como feiticeiro, bruxo, quimbandeiro, por exemplo. Vidente. Sim, que estão associados a essa coisa que se denomina arte. Mas todas elas vigiadas e supervisionadas pelo grande programa de invenção e de criação, né? Independentemente de se institucionalizar. Agora, quando me coloca a primeira pergunta sobre o que estamos a fazer da nossa vida e associa isso à componente artística, como é que eu ia compreender a arte lá onde um conceito sequer existe de arte? Ou seja, lá onde eles não usam a palavra, o termo como tal. Mas há um conjunto de práticas associadas. Então só existe, a vida acontece verdadeiramente dentro da feitiçaria, do sublime, da insânia, da loucura, da demência.
dentro de um ritmo libertino, a vida potencializa-se por meio de uma reinvenção contínua. Sim, isso é verdade. Isto tem a ver com a feitiçaria, e tem a ver com o ritmo artístico, com os ritmos histéricos, os ritmos expressionistas, os personagens rítmicos, no fundo, que atravessam a vida. Sim, eu acho que... eu digo isso, não sei se tem relação, acho que também é uma conexão, é uma contagem, é uma relação intensíssima, né? da arte com a feitiçaria, a arte com o bruxo, com o vidente, não é? Sim, porque se não fosse, seria as formas mais evidentes de aprisionamento, né? Então, o bruxo é qualquer coisa que nós não conseguimos controlar nem prender, né? Primeiro é por causa dos fluxos que o informam, e depois é a forma como ele nega sempre a sua condição natural, a sua condição de um ser comum, a sua condição de um ser convencional. Então, olhando para um bruxo, olhando para um feiticeiro, ficamos muito mais próximos de vigiarmos aquilo que nós chamaríamos de arte, a arte, pela invenção e pela criação, aquilo que nós chamaríamos de artístico, né? Aquilo que nós chamaríamos de música, de dança, de poesia e outras coisas. No fundo, são formas sempre fetichistas que eles assistem, mas escapando sempre dos modelos, dos aprisionamentos. Das estruturas, não é? Exatamente. Evitar ao máximo que o solipsismo tome conta, não é? Exatamente. É isso. No fundo, é essa a grande luta ética, não é? O combate ético de evitar a banalidade, a ignorância e o fundamentalismo. Também são essas tremendas entropias que hoje predominam, possivelmente. Também não achas que... o que é que tu sentes que... se essas conexões, esses contágios, esse religar da feitiçaria com a arte, né? Com o delírio, com a histeria inventiva, tudo tem a ver com campos problemáticos e com os afetos. Sim. É uma espécie, digamos, é uma onda de cirandas afetivas, não é? Sim. Afetivas e transformacionais, né? Claro. Que vão dar lugar sim. às dinâmicas, né? E os próprios processos ampliados. Digo processo no sentido de olhar para isso como modos de transformar o outro. Afeto é exatamente isso, né? Comunicar faz quando nós modificamos o outro. E a arte, quando se constrói e cumpre com esse elemento transformacional, automaticamente que passa passa por essa ciranda, como isto se referiu, de afetos. Como é que eu explicaria isso de outro modo? Nós, quando olhamos para as manifestações artísticas como um lugar dos seres humanos, nós não precisamos mais nada senão cumprir com aquilo que as leis ditam. As leis, do modo mais primitivo do termo, né? Sejam elas sagradas, religiosas ou as leis feitas pelo Estado. Nós, quando elas se criam, como um cidadão comum, ao menos que a gente conscientemente as viole, temos que as cumprir. Quando as violamos, dá uma polícia, né? Que vigia se, na verdade, nós estamos ou não a cumpri-las. Claro que para o mundo artístico, e nesse lugar da afetação, o que ele busca é a desumanização. Sairmos dos lugares cristalizados, sairmos dos lugares convencionais e até, de certo modo, institucionalizados.
eu olho, por exemplo, para aquilo que se vai desenhando com planos de leitura e para a sua poesia, por exemplo. Eu vejo como é que ela desprograma, pelo menos, a ordem de leitura definida pela escrita. Sentido de cima a baixo, da esquerda para a direita. Então os poemas já podem ser lidos até em forma de X. Né? Eu faço um traço na horizontal ou na vertical e vou lendo umas palavras umas atrás das outras. E ao fazer esse trabalho, formo sentidos tão perturbadores quanto se eu fizer a leitura do modo linear. Ou seja, você empresta uma total desprogramação a essa coisa que se chama poesia. E depois pergunto, quando eu estou a falar de poesia, estou a falar de quê? Então claro que quando estamos a falar de poesia, de certo modo, não estamos a falar dos versos, não estamos a falar das rimas, não estamos a falar da forma em si, né? Ou das estrofes, mas sim de uma imagem que emigra. E como é que essa imagem se manifesta nos suportes de Comoro? Tanto naquilo que nós chamaríamos das línguas da poesia, ou aquilo que chamaríamos os cantos da poesia, como é que ela se manifesta? Ao olhar para esse cenário e vigiando um pouco aquilo que você vai produzindo como forma de fazer poesia, que até os livreiros já procuram saber em que secção que devem colocar aquilo, estamos precisamente a ir buscar esse lugar da desumanização, esse lugar que é predominantemente conceitual, né? Em que não estamos mais para buscar, para ir ao encontro do dizer, do que trabalhar dentro daquilo que são os modelos, as formas, né? Certo. Não, eu focaste em alguns conceitos, né? Sendo os conceitos fragmentações dentro de um movimento de totalidades, mas há uma urgência, né, de nós construirmos novos territórios afetivos. Há urgência de nós criarmos, de produzirmos, de reinventarmos dicionários afetivos. E o afeto tem sempre, sabes que o afeto tem a ver com o intensivo, tem a ver com o acentrado, tem a ver com o tempo puro, a construção do tempo puro, o tempo delirante, né? O tempo das coexistências, esse mosaico de tempos que se interseccionam, esse mosaico de tempos simultâneos. E a poesia, a arte, a feitiçaria, os bruxos, os videntes, não é? Que escutam algo demais ou conseguem ver algo extremamente iluminador, é capaz de captar, são capazes de captar o inaudito, o inesperado e o imprevisível por meio de experimentações contínuas. Então, essa força da experimentação, acho, Gustavo, que tu me focasses mais nisso, porque eu falo do artista, do escritor, ele produz existência, né? Ele reexiste, ele produz existência ininterruptamente. E ao produzir inexistência, né, o que ele faz é produzir tempo fora das dimensões. Sim, porque o que é que eu acrescentaria nisso que disse, sem propriamente responder à questão que coloca. E isso, para entrarmos dentro mesmo, tentarmos ver de forma mais expandida o conceito da afetação.
Vamos falar, por exemplo, de uma coisa que está associada ao próprio componente das artes, da criação, né? Que é a escrita. Quando nós falamos da escrita, a imagem que temos é a imagem do grafo, papel branco, né? Jornal, livro, não é isso? Certo. Mas se nós começarmos a questionar primeiro a primeira ordem da escrita, nós vamos ver que no seu mito de origem, a escrita é uma imagem migrante que vai encontrar e negociar diferentes suportes para circular. Então, quando se dá a idade da pedra lascada, né, o homem começa a dar forma às coisas, criar símbolos, e no fundo, de poder, ou seja, para criar perenidade, né, a existência quase que das coisas. Então, quando ele começa a criar os símbolos, cria os petroglifos, cria os hieróglifos, cria as pinturas rupestres, né? E depois vai trabalhar os símbolos no ábaco, vai trabalhar nos pergaminhos, vai trabalhar na copa das árvores, nos ossos dos animais, nas peles, em todos esses lugares. Se nós olharmos para esse desenho, estamos a ver que há um elemento que se chama escrita, que é a imagem. Então é essa imagem que vai negociar esses diferentes suportes. Quando entramos na ordem das artes, dissemos que não, existem as artes. Por exemplo, a literatura, existe as artes plásticas, existe o cinema e tantos outros. Mas todas elas têm sempre uma ordem primária relacional. Porque quando falamos de pintura, é a escrita. É a primeira forma de escrita. Porque os ideogramas chineses, né, e os petroglifos têm relação com a pintura. E ela escrever significa esculpir, pintar, na sua origem primária. Então, quer dizer, quando falamos de artes plásticas, estamos precisamente a falar de escrita. Então, uma escultura é uma escrita. Só que depois disso, esses elementos vão e se alojam também para as figuras, para as pinturas rupestres, daí entrarmos para o lugar do cinema, a forma como os homens primitivos desenhavam nas grutas. Só que eles só podiam ver as imagens à noite, ou seja, de dia, mas em lugares escuros. Quando fosse lá com a tocha, as imagens ganhavam movimento. Porque a tocha acesa, iluminando o objeto que tivesse feito na pedra, o que estava escrito na pedra, no fundo é escrito, na forma de escrita, essa imagem ganhava movimento. Então começa automaticamente a surgir a ideia de cinema. Claro, se nós entrarmos para a história do cinema, está aqui o nosso amigo Alexandre, que sabe disso. A maquineta não tinha o tamanho que tem agora, né? Aquilo era uma coisa monstruosa. Então, esses lugares em que os suportes cada vez mais vão sendo substituídos uns pelos outros e fazer essa migração, é precisamente aí onde se dá os lugares de afetação. Então, quer dizer que temos que pensar sempre nos suportes, né? Que vão superando os lugares de fixações. Então, quando nós estamos a falar de escrita, estamos a falar de vários sistemas associados à ideia que nós podemos ter de escrita a partir de uma imagem migrante, né? Que vai afetando diferentes coisas, diferentes objetos. Eu escrevi várias coisas, esbocei alguns esboços ao ler os teus livros, porque o leitor, né, é um leitor crítico, tem que questionar as próprias interpretações, tem que abalar o mundo sensível e há algo que atravessa o leitor, que é ampliar o mapa, as várias cartografias, ampliar as cartografias, ampliar os mapas das sensações, e sobretudo não evitar que os sentidos sejam anestesiados. Essa grande força também é ética, também estética. Eu apontei algumas coisas aqui, duas, né? Quando afirmas, porque afirmas a vida, sobretudo afirma a vida, que
Eu senti na leitura dos teus textos que a própria a vida, né? Todo aquele trabalho arquitetónico dentro de uma subdireção sígnica, né? Tu trabalhas uma força de subdireção sígnica e ao mesmo tempo é como nós estivéssemos a enfrentar socalcos dentro de um texto. Tu vais ao encontro daquilo que eu acho instigante na literatura, é o pensamento fora da representação, o pensamento fora das identidades e das finalidades, sobretudo aquelas finalidades que têm quase sempre a consciência a mediar. Tu eliminas com isso. Não é possível ler os teus textos, isto é, dentro desse bailarino, não é? Desse leitor bailarino, cartógrafo, desse leitor trapezista, desse leitor crítico, que produz a resistência, um leitor em que o corpo começa a produzir tempo puro, não é? Gera tempo. Ele gera tempo porque os textos provocam delírio, provocam interrogação, provocam questionamentos e entram em movimentos aberrantes, não é? nessas aberrâncias. E outra coisa que é como se aqueles cortes móveis que tu fazes nos textos fossem simultaneamente aberturas a um movimento infinito, fossem aberturas a esse movimento infinito que a vida exige, que a leitura existe, que a reinvenção existe. E há outro ponto que é isso: quando essa abertura que a vida exige, essa abertura infinita, nós começamos a entrar dentro do acontecimento, nós começamos a acontecer. E é interessante como essa bruxaria, essa evidência, essa vida artista, porque fora disso só existe sobrevida, ou talvez exista só a vida besta, não é? Tem a ver com esse acontecimento, não é? Que são vozes ou pré-vozes que se constituem por meio de multiplicidades. Portanto, é a força, é o conceito da multiplicidade, o conceito movente da multiplicidade que eu encontro nos teus textos como um vastíssimo campo abstrato de forças. Sim. A ideia das vozes é interessante. Primeiro, para as diferentes plásticas que elas vão construir, da minha experiência de vida. Aliás, a forma como eu tento construir o texto escrito é precisamente fugir à gramática. Porque toda a minha experiência também fugiu a isso, sobretudo a realidade do país em que está. E aquilo que nós chamávamos de cidade, era uma coisa diferente da cidade. Porque quando se dá o processo da independência, o poder do europeu, colono, foi substituído pelo negro. Né? Então, há aspectos da vida citadina que deixaram de funcionar. Então, tivemos uma realidade de cidade em que a cidade deixou de ter luz, deixou de ter água. E que quando nós fôssemos, por exemplo, ao banheiro, à casa de banho, né? Na água, nas torneiras já não saíam água. Então, aquilo que nós temos como banheira, onde nós podíamos usar para tomar banho, passou a ser um reservatório de água. Então, mudamos a função primária do banheiro. As torneiras, no lava-louça, no lavatório, tinham a função decorativa, porque elas não saíam água. Então, isso só servia para a gente lavar a cara. A violência e o horror alteraram a gramática. Quer dizer, você tem uma gramática para a cidade, intensificam o papel árbitro. Exatamente. Você tem uma gramática na cidade e as ocorrências, os acontecimentos, né? Então você diz, vamos nos libertar. Mas ao libertar o homem de uma condição, aprisionas o homem em outra condição.
Mas todos estes jogos de contraste vão criar os interlugares de subterfúgio às diferentes vozes. Então, tens uma imagem de guerra, primeiro, que é uma voz, e nós sabemos todos os horrores que a guerra traz, desde o rebombar dos canhões, as rajadas das armas, o voo dos helicópteros, dos aviões. Há essas vozes todas conjugadas. Mas há um outro lugar de desprogramação, da relação que eu vou ter com a cidade antes, é precisamente o lugar onde eu cresço, que eu cresci num lugar que é rural. Então, eu acordava com o som dos pássaros, né? Tinha relação muito íntima com o rio, que tinha que ir logo pela manhã para o rio, não só para acarretar água, como também para tomar banho no rio. E enquanto nós fazíamos isso, o rio tinha um ritmo próprio, natural, com vozes também, associado a esse ritmo. Mas nós, de vez em quando, alterávamos essas vozes e esses ritmos dos rios. E isso acontecia para quando também decidíssemos fazer a pesca com cana, a pesca do bagre, isso tudo acontecia no período de cacimba, o leito do rio baixava, temos que apanhar o bagre, temos que apanhar o cacuço. Então, quer dizer, há uma série de configurações desestruturantes que não conseguiram me dar uma forma própria de onde que eu me sentiria bem, se é na minha primeira condição de aldeão ou na segunda de me tornar um citadino. Então, quando crio aquilo que chamaria numa primeira fase, numa primeira ordem de programa de criação, claro que não programa nenhum, no fundo é a forma como vou só tentando negociar as formas de afetar, as formas de comunicar e de inventar. Quando eu entro nesse programa, todas essas vozes urdem-me, todas essas vozes dão um movimento ao corpo, né? Quando mexo a caneta, quando a própria cabeça entra na hora do pensamento, em que às vezes ao escrever já sinto o movimento de um carro, sinto o barulho de uma máquina, de uma broca, da música alta do vizinho ao lado. Enfim, há todo um conjunto de vozes, há todo um conjunto de elementos associados que não entram na ordem de uma gramática precisa e controlável. Uma gramática, no fundo, castrense. Vê que esses movimentos dos sons, das vozes, das cores e dos gestos, no fundo acabam por se apossar de mim. Eu fui sempre tentando ir buscar essas reverberações para aquilo que me propus. Essa estética do gramatical. É a estética, é a força do gramatical que tem a ver com a desumanização. A própria vida, sim. Porque a desumanização, quando tu falaste aí, aliás, Marcelo Proust levou isso ao limite, o Kafka, o Beckett, é que é a ruptura do sujeito histórico, a ruptura do sujeito pessoal, por meio de uma reinvenção contínua, acoplada ao delírio, acoplada a esse corpo, a esses vários feixes que atravessam o corpo, mas um corpo fissurado, um corpo que não está preso às finalidades, que não está preso às significações. Ele sabe que ele sente que é o corpo que dança, que caminha, que escreve, reescreve, não é? Sem esperar qualquer tipo de compensação. Sim, isso é engraçado, porque essa reescritura é um paradoxo também. Por exemplo, nós vivemos na cidade, né, na zona urbana, e temos o carro como um meio usado para que, primeiro, encurtasse as distâncias e nos levasse mais depressa para o lugar onde fôssemos. Só que o carro surge e depois nós não conseguimos controlar o suficiente isso. Isso é acompanhado com aquilo que nós chamamos de engarrafamento. Então, o engarrafamento já não encurta a distância, né?
acaba por às vezes até alongar mais. Então, lugares que nós podíamos percorrer em 20 minutos de carro, acabamos às vezes por percorrer em 2 horas. Então, aí ao surgir, esse elemento ao surgir na vida, quer dizer, que desprograma a primeira ordem, de encurtar a distância e o tempo. Mas vai acrescentar um outro elemento da gramaticalidade. Então, nos principais pontos da cidade, vamos passando, vamos encontrar jovens vendendo, não é? Então, aquilo é a confusão de que nós estamos no engarrafamento e não perdemos tempo. Porque quem tem sempre uma necessidade de beber água, de beber uma gasosa, de comprar uma ou outra coisa, pode fazer. Então, você tem a ordem de transformar o próprio engarrafamento como lugar onde pode fazer compra, o lugar onde te pode relacionar com polícia, caso você bata num outro carro, se o carro falhar com os travões ou outras coisas, as ofensas que cada um de nós vai fazendo, porque se de repente você o carro avariar ou for abaixo e não pegar, o colega de trás impaciente começa a lançar logo palavras contra si, a dizer, tira essa porcaria daí, pá, passa com isso. Então, quando olhamos para esses cenários todos, vemos que o sentido que orientam para aquilo que a gente chama de cidade acaba por ser disfuncional, porque a própria cidade não gere da melhor forma aquilo a que se propõe, né? As ruas emburacadas, porque se nós asfaltarmos é para que os carros possam andar de forma mais confortável, mas entretanto tem buracos. Se nós criarmos os esgotos para que os cheiros nauseabundos não possam correr conosco na cidade, nós temos os esgotos a céu aberto e todos eles entupidos até escorrem pelo asfalto. Então, quer dizer, nós vamos criar uma série de disfunções e acho que a gramaticalidade que eu, por exemplo, busco, e também em parte eu encontro isso, está tudo naquele trabalho que fazes, é a forma como nós vamos em miniatura, em miríade, né, relendo as ordens que nos amarram. A gente finge que está sob alguma ordem, mas depois acabamos por ver que há um conjunto de desordem. Nunca investir em formas. Pronto, não investir nas formas. Porque estamos sempre a ser contrariados. E sempre, não investir em formas. E essas reinvenções que o corpo faz, que a vida exige dentro de uma cidade problemática, não é? Tu acabaste de dizer que há, simultaneamente, a construção de um tempo puro. Não é? Sim. Tentar não ficar preso preso dentro dessa, como dizia Paulo Virilio, não é? Dentro dessa drama política, não é? Nessa escravatura da velocidade, desses efeitos da velocidade. No fundo, evitar o tempo linear. Sim, é? sim. O tempo cronológico, não é? Progressivo. É progressivo, cronológico, mas está dentro de um tempo crónico, um tempo simultâneo. E esse ponto esses esboços que eu tenho conversado contigo nestes dias, as tuas tentativas de focar o impensável, mas dentro de uma força ética, que mesmo em situações extremamente difíceis, nós sentimos que há uma exigência de estar sempre ligado à vida. Sim, está sempre ligado à vida, nunca, isto é, produzir o novo, não é? Produzir o novo, produzir o inaudito, ou escutar o inaudito, quebrar com a lógica, quebrar com a lógica que fazes muito bem, e depois não tens esse discurso, não é? De uma necessidade de reformar, ou de restaurar, ou de humanizar o mundo, mas sim de produzir novos mundos dentro do mundo. Ou seja, tentar mostrar que as ordens, as grandes ordens, né, são sempre só grandes ordens, que não ordenam nada, né?
Porque eu falava há pouco, por exemplo, do engarrafamento. Há todo também um conjunto de desordem que acompanham a própria vida na cidade. Por exemplo, quando nós usamos termos como resgate, resgatar os nossos valores. Vamos imaginar que nós temos que, para um sentido progressista, para um sentido linear, vamos imaginar que se tivermos que fazer resgate, teremos que voltar. Vamos para onde? Vamos começar aonde? E quando estamos a falar de valores, o que é isso, valores? Né? Em função já daquilo que nós falamos há pouco sobre os selos transformacionais, né? Os interlugares, né? Os interlugares das diferentes relações. O que é isso, por exemplo, resgate? O que é isso por ordem? Perdemos valores por ordem, mas nós estamos num processo imparável, contínuo, avassalador de transformações. E todos os fluxos que nos orientam são os fluxos imensuráveis, porque há coisas que nós não entendemos. Sim, mas não achas que mas há uma força traidora e ética simultânea, não é? Ao ler os teus textos, eu sinto que há uma traição ética, isto é, tu atraiçoas a língua eticamente, não é? Tu és um poeta eticamente traidor porque atinges, porque combates a língua, sendo essa língua que ela própria exige que a combata por dentro. Sim, porque você tem dois problemas. Você tem muitos problemas. Que é uma traição ética. Sim. Eu acho que os grandes escritores, sei lá, os grandes poetas são traidores éticos. Não é? Sim. Porque você tem outros problemas aí. Para a questão, por exemplo, da língua portuguesa. Quais são as línguas da poesia? Quais são as línguas para a arte? Né? Para uma realidade, por exemplo, como a brasileira, né? com um português, com o tupi, o guarani, todos os outros elementos. Né? Quais são as línguas da poesia? Depois sai daqui, vamos para a África, vamos para Angola, né? E dizes ao português, ao kikongo, ao kimbungo, ao chok, quais são as línguas da poesia? Então, essas forças vêm todas e ficam aprisionadas num lugar que se chama língua portuguesa, num lugar que se chama nação, num lugar que se chama literatura angolana, num lugar que se chama cultura nacional. Estes resolvem o problema de quê? Eu acho que isto que tu estás a dizer, isso só resolve aquelas massas de gente que ainda acredita nas identidades, que acredita nas representações, estão dentro do solipsismo e estão dentro de um movimento reativo patrimonialista. Exatamente. A arte e a literatura tem a ver com entrecruzamentos geográficos, com cartografias, não é? Tem a ver com intensidades e não tem a ver não tem a ver com as fixações ou com as classificações, com essa linguagem presa na significabilidade. Exatamente. Isso é um aprisionamento total, não é? Exatamente. Então, aqui, nós, por exemplo, aqui na América Latina, no Brasil também temos um caso, nós separamos as literaturas. Existem as literaturas nacionais e as literaturas andinas, né? Que é um congresso em que eu participei na Costa Rica em 2014, que é HALAS, né? Jornadas Andinas das Literaturas Latino-Americanas. Aí o andino é que tem interesse. O andino faz com que você estava a incluir um elemento. E ao falar de inclusão, é porque tem um lugar padrão que permite que o outro vá lá parar. Mas é essa mesmo que é a ordem das coisas. É esse o movimento da cultura, o movimento da natureza. Ele tem um lugar primeiro, né? E depois esse lugar primeiro é que vai poder regular todos os outros. Ao olhar para estes desenhos, no domínio das artes da literatura, daí a questão das quais são as línguas da literatura ou das artes,
nós vemos também o céu de desprogramação que isso tudo esconde. Né? Porque a força, né, de um texto, uma força intensiva de um texto, está no combate à língua predominante. A ordem, sobretudo. Porque a língua também pode ser uma ordem. Né? Isso é claro, a língua é um poder. É um poder. Exatamente. A Laurent Barthes o isso ao tutano, não é? Essa força fascisante da língua. Portanto, os poetas inventam línguas. Inventam permanentemente, ininterruptamente línguas. Dentro da língua. E aí, é dentro da língua que se inventam línguas. E aí, para que nós precisamos da ética da língua? Essa ética tem a ver não com a moral, mas tem a ver com o intensivo. Tem a ver com a exultação do corpo de quem escreve. A ética é uma variação energética que atravessa o teu corpo e que te faz dançar por meio da reinvenção do sublime e da singularidade. Portanto, a ética está ligada à singularidade e ao criativo. Exatamente. A moral é julgadora, a moral só julga e pune e é fofoqueira, como dizem aqui no Brasil, a gente fofoqueira ou coviteiro. Não é possível, a moral não tem nada a ver com arte, nem tem nada a ver com a vida. Poderá ter a ver com o sobrevivencialismo, mas a arte foi precisamente transformada, a moral foi precisamente a que povoou a arte. Quando você dá forma, diz que isso é poesia, isso não é poesia. Dicotómicas. Isso não é dança, isso é cinema, isso não é cinema. Isto é arte, isto não é arte. Isto é arte brasileira, isto é arte. Quando começas a criar as identidades, né? Entramos no princípio que você já consegue julgar, dizer, não, isso não é literatura brasileira. Porque há uma confusão, eu acho que não sei se tu poderás acrescentar muito mais sobre isto, é que há uma grande confusão entre o intelecto e o pensamento. Sim. É que o intelecto é binómio, é dicotómico, até é julgador. E o pensamento é centrado, é heterodoxo, é conquistador, é paradoxal. Exatamente. Portanto, o pensamento trabalha com o caos e com a vida. Trabalha com todas as relações possíveis. Com a vida. Não é, e além disso, o próprio pensamento não tem sujeito, nem tem objeto. Ele implode pelo meio, não é? Nós somos afetados por forças que vêm de fora, não é? Pela vastidão de fora, e o nosso corpo, quanto mais capacidade tem se afetar, se abrir a esse fora, que é o que esse fora poderá ser o indiscernível, o indecifrável, o incontrolável, que são as sensações. Portanto, a matéria-prima do pensamento são as sensações. Isso é essas ondas, esses ritmos que atravessam o nosso corpo e nos forçam a pensar. Exatamente. Pronto, agora, o que nós não podemos, talvez a grande dificuldade que temos é não deixar que esse pensamento se formatize. Essa é a grande luta ética, é não deixar que o pensamento se formatize, se sedentarize ou se fixe, etc. Ele tem que estar sempre tem que ser ativo. Né? E o que acontece, o que surge muitas vezes é que há uma tendência enorme para a classificação e para o julgamento e sobretudo para uma hiperexcitação da ideologia do sucesso e da ideologia da imagem, quando a literatura é fracasso contínuo. E a arte não há sucesso na arte. Sim, não existe sucesso na literatura. Não? Todos esses meandros ligados ao sucesso e as premiações onde nós estamos até metidos, nada, são entropias tremendas dentro do conceito artístico, que quebram o conceito do movimento artístico. Aliás, ele nem consegue, ele não dialoga, não conversa, não contagia, não se contamina, porque o próprio poema, não é? O poema, ele combate a si próprio, ele reinventa-se a si próprio e critica-se a si próprio. Sim, não, se olhar para o movimento
das moléculas, eles fazem isso. Exatamente. Aquilo é uma ordem. Autopoético, não é? Autopoético. Se olharmos para o movimento das moléculas, tem isso. Se nós olharmos para os próprios fractais, né? Que no fundo são as formas geométricas mais euclidianas, propõe-nos a esse mesmo movimento. Então, claro, e disse bem quando falava do sucesso. O problema o grande drama é esse, né? Digo drama no sentido de como nós podemos ir olhando para o mundo artístico de um modo diferente, por exemplo, da competição. Que sentido teria a arte quando ela é transformada, ou seja, quando entra em competição? É que temos que ter o grande escritor, o grande poeta, o grande pintor, né? O grande que seja, que tecnicamente depois pode servir de modelo para o outro. Então, onde é que fica o lugar do outro criar? Nós vivemos numa covardia estupidificadora, estamos sempre à procura de ser recompensados. Estamos sempre presos às finalidades, estamos sempre presos às significações, usamos muito mal a linguagem. E o cânone, do cânone. Pronto. Isso o que acontece é que nós não estamos a criar, no fundo, temos dificuldade em criar geografias, não é? Ou cartografias nos intervalos do tempo. Para fazer durar o instante, para criar o instante um movimento eternal. Não é? E como não conseguimos fazer isso, não conseguimos entrar naquela força animalizante que é o próprio poema. Quer dizer, é esse ritmo animal, que é o texto, o poema é um ritmo animalizante, é um ritmo animal incontrolável. Sim, eu por exemplo, quando eu publico o meu livro, As Chaves do Repouso da Porta, eu recebi vários questionamentos, né? Há amigos que diziam, qual é o título? A Chave no Repouso da Porta. Eu disse, imagino você por cima de uma garrafa, de uma mulher, né? E depois de ejacular, ficas por lá. A chave no repouso da porta. Veio outro tipo e disse, mas espera aí, onde é que a pousa reporta? Aliás, onde é que a pousa repousa? Será no batente? Veio outro, mas a chave não repousa na fechadura? É na porta? Ou no repouso? O que é isso, repouso na porta? Quando é que a porta repousa? É quando ela está fechada ou quando ela está aberta? Aberta, aliás. Quando está aberta, está a serviço de quem deve entrar ou deve sair. E quando estiver fechada, porque está a serviço de quem está lá dentro que deve ser protegido, ou para casa que deve ser protegida. Então, quando é que a porta está a repousar e quando é que está em serviço? Então, se olharmos para todas essas ordens, vejo que não há uma ordem de repouso, né? Não há uma ordem fixa, assim, ordem de repouso. Há uma extrema dificuldade em mergulhar no imperceptível. Exatamente. Então, agora, quando a gente diz... E a literatura é o mergulho permanente no imperceptível. Mas a própria vida tem... No indecifrável, que é a vida. A vida tem... É a vida. E há uma... querem situar, querem produzir um lugar fixo, não uma significação, querem nomear algo. Sim, mas claro que... E a própria carne, que é a carnadura do texto, nunca nomeia nem deixa nomear. Exatamente. Agora, há uma série de sugestões e depois, claro, há esse embate com o convencional. Depois há essa perturbação, esse fluxo. E quando sai o segundo, que é O Vento Feito de Luz, apareceu mais velho, um português, o professor Gomes Álvaro Gomes, disse, esse título é interessantíssimo. Ele não sabe não. Esse título é interessantíssimo. O Vento Feito de Luz. Veja que em inglês o vento é Windows. É wind, né? E em espanhol é ventana. É o mesmo nome que se dá à janela, em espanhol, ventana, e a janela em inglês, windows. Então, quando tu dizes o vento fede de luz, a luz entra pela janela.
pela janela, pela ventana. O mesmo vento, a mesma luz, estão associados, o mesmo vento, a ventana, o Windows, e o cheiro estão associados à janela. É força eólica. Vê como é que os conceitos aí se entrecruzam e vão buscar a relação com os elementos da natureza. A luz, o cheiro, como é que eles vão relacionar com os objetos. E tu não vês aí que é uma força eólica sísmica? Força Sim, eólica, polinizadora, sim. que fazem assim cruzamentos geográficos, multissígmicos. E como é que vamos nos situar, tentar situar, fixar, quando tu está numa força metamórfica e sobretudo ainda mais forte, quando é esse devir, não é? Que é essa captura de forças que está sempre fora do conhecimento. Quer dizer, a literatura é arte, não se faz com conhecimento. Está sempre fora do conhecimento, mas com pensamento. E mesmo quando os conceitos apontam para lá, porque quando você começa a trabalhar os conceitos nas suas diferentes relações, vais compreender como é que eles vão transformando até a ideia que nós temos dos objetos. E os objetos deixam de ser aquilo que são, passam a ser outras coisas. Né? E os fenômenos também passam a ser outras. O que tu falaste agora tem a ver com essa força do espiralado, do entrelaçado. Exatamente. Acho, é sedutor. É sedutor e violento, porque não se faz nada na arte sem violência. A violência está sempre presente. Ela é violenta, ela desestabiliza. A ordem. A violência está sempre... não, de quebrar o status quo, no fundo, de quebrar o pré-estabelecido. O ordinário. Essa trama que tem muito a ver com esses movimentos dos bestiários. Sim. Do animal, né? Tu trabalhas muito isso. Outros pontos que eu quero aqui focar aqui contigo, além dessa força nomádica, não é? Das várias tipologias, mas não são tipologias nómadas. Tu trabalhas muito essas tipologias nómadas. São tipologias quebradas, plenamente quebradas, fraturadas, fissuradas, e ao mesmo tempo elas movimentam-se. Aliás, o que eu sinto muitas vezes é que mesmo aparentemente pousadas ou suspensas, elas vibram, há uma vibração. E aí acho que digamos, a sensação ainda mais forte. É como se fosse algo que está parado, não é? Está vibrátil, mas simultaneamente exige do leitor uma decifração. Sim. E ele sabe que não vai chegar a lado nenhum. Sim. Ele não vai chegar ao lado nenhum. Mas eu acho que aí... Porque, só para essa pergunta, é que a sensação que eu tenho é que eu tenho que transformar numa correnteza de leitor múltiplo, ou para ir ao encontro dos vários escritores, ou do escritor múltiplo, que construiu aquela tessitura, aquela tecelagem sígnica, aquele texto. Não é? Portanto, o sentido do múltiplo está sempre presente. Há vários mundos, como tu disseste anteriormente, há vários mundos que se entrecruzam. É como se fossem misturas pré-vocais. Sim. Há uma mistura pré-vocal que constrói vozes, e essas vozes entram e fases dessa força essa força vocal, essa vocalização que é aí que acontece o poema, transforma a vocalização numa expressão, uma força expressionista até. E aí surgem os ritmos também expressionistas, os personagens rítmicos, tudo se entrelaça e tu deliras. Aí deliras e começas a gerir tempo dentro de ti, não é? O corpo começa a gerar tempo, não é? O que é que essas
várias tipologias que faz do leitor, né, dos teus livros, né, um crítico, mas torna-o crítico, mas criador simultaneamente. Exatamente. Porque aí tem um pouco relação com aquilo que aqueles textos chamam de textos ergónicos, né? Aquele conceito criado pelo inglês, o ergónico, né? Quer dizer, que o próprio leitor vai construindo, quer dizer, vai pegando nas peças e ele dá um sentido às peças como ele as ordenar. Então, no fundo, ele acaba por escrever por cima daquilo que já está escrito. Mas essa ordem é primária, no sentido prático, né? Porque nós, se pensarmos no século XV, é o lugar onde o homem achou que era importante ter poder sobre os espaços, né? Então começa a manipular. Só que há uma ordem natural e o homem é nômade. Então o homem não está para se fixar em espaços fechados, porque sempre que os fenômenos naturais ocorrem a seu desfavor, ele pode sempre sair, abandonar um lugar e ir para o outro. Depois existem períodos em que um lugar dá fruta, né? E no outro período não dá. Então, se ele, ao fazer a recoleção, quando naquele período não tiver dado, pode sair de um lugar e ir para o outro. Então, quando cria o mapa, aprisiona. É o receituário, né? Fica daqui. Então, você não cultiva, né? Porque ele é natural. Chega o momento de dar fruto. Quando deixa de dar fruto, passa da fome. E não pode sair desse lugar para ir em um outro lugar, porque já estava a invadir o outro território, porque o homem marcou. Então, vê como é que as formas, como é que os modelos aprisionam a capacidade de nós podermos sempre ir buscar sustento noutros lugares, noutras geografias, noutros espaços. Então, aí também é o interesse que tem, por exemplo, ler pensadores como Lotman, quando fala de fronteiras, e nós há pouco falamos sobre as línguas. Vê, por exemplo, no espaço onde se impõe uma língua como língua imperadora, né, como língua institucionalizada, a forma como ele vai conviver com as outras línguas, as diferentes fronteiras que ele cria. Então, o relacionamento com o texto, aliás, com o leitor tem contexto, acaba por não fugir desse tipo de realidade. Transfronteirando o mundo. Né? Exatamente. Transfronteirando o mundo. E dilatando mapas. Exatamente. Há uma necessidade, necessidade de quebrar as fronteiras. O leitor quebra fronteiras, transfronteira e dilata mapas e também liberta, livra, não é? O construtor do poema dentro do seu próprio poema. Liberta-o, não é? Porque quando lemos um texto intensivo, um poema que nos força a pensar, nós entramos em enciclopédias movediças, ou construímos novos dicionários. Não é? Ele exige de nós novos dicionários, novas cartografias e novos emaranhos. Não é? Emaranhamos. E dentro disso eu tinha de perguntar qual é a força do sentido dessa violência, não é? Às vezes até desse horror, dessa construção, dessa reinvenção. Qual é o sentido? Como é que, sendo o sentido todo, mas tu sabes e disseste muito bem que o sentido não é significação. O sentido não tem nada a ver com a significação, nem com aliás, o sentido nem manifesta o próprio sujeito. Não, mas não é uma significação. É sempre uma ordem provisória. Até lá onde ele vai resolver os problemas. Quando eu falava dos títulos dos livros, dos dois títulos dos livros, vê como é que a significação ali passou
até um sentido provisório. Você diz, a chave de repouso da porta. Você depois questiona quando é que a porta repousa. Né? Porque existem gatunos, né? Você fechou a porta, saiu de casa, fechou a porta. Existe gatuno. Ela estiver fechada, protege a casa, está em serviço, né? Vamos imaginar que seja isso. Né? Então, a significação é uma ordem provisória também. Pronto, mas essa questão tem muito a ver com a força sísmica. Sim. Porque os signos são extremamente obscuros. Sim, exatamente. São forças obscuras. Sim, não é? Sim. Por isso é que intensificadores do corpo, não é? Luís, o meu avô dizia que quando você não quer resolver um problema, dá um nome. Sim, dá um nome. Você dá um nome à coisa. Diz, por exemplo, pedra ou pedra. Né? Mas depois, quando tu começares a analisar aquilo que você deu o nome, vês que ele esconde muitas outras coisas dentro dela. Então, o nome é uma ordem provisória só. Não resolve. Dá um nome porque não quer resolver problemas. Dá um nome e porque também não está preparado para a problematização contínua. Sim. Quando diz isso é poesia, você não resolveu o problema da poesia. Sabe? Porque esse termo, esse conceito, a palavra, a designação poesia, esconde por trás de várias outras coisas. Então não há uma ordem fixa, estabelecida. É por meio de campos problemáticos que nós reinventamos. Exatamente. Então, a vida problemática, o Foucault trabalhou muito com esse conceito, não é? Sim, a vida não é propriamente uma necessidade, a vida é uma problemática e através da problemática o pensamento se intensifica e que vai de encontro à paradoxalidade corporal. Pronto, essa problemática, portanto, os signos fazem-te acoplar, né? Há uma acoplagem, há um contágio, há uma condensação, mas simultaneamente faz que tu te abismes. Quer dizer, não temos a sensação do abíssico, do abissal. Ainda bem que disse, falou disso. Eu ontem, quando saía de Guarulhos para São Paulo, a propósito daquilo que nós falamos de engarrafamento, o que eu vejo a caminho de São Paulo, né, do centro? Chegou uma fase, uma parte acho que aquilo é a zona um pouco antes da Luz, agora foi o nome do bairro, é na zona do Bom Retiro. Sim, sim. Aquilo como uma zona engarrafada, vejo lá um rapaz com uma caixa com frutas, bem encostada naquele separador da via, né? Porque há um separador que separa uma via por 10 e a via do sentido que sobe. Sim. Ele coloca a caixa aí e à medida que havia aquele engarrafamento ia vendendo a fruta. Na zona sul também, quem vai para o aeroporto de Congonhas, há uma zona também muito engarrafada, que você encontra ali jovens com frutas e não sei o quê, em que à medida que o pessoal, vai se aproximando ali, vão pedindo um suco, vão pedindo uma fruta, vão pedindo não sei o quê. Daquela coisa da é como se fosse um ritmo radicular, não é? Exatamente. É radicular, não é? Não, mas veja como é que o engarrafamento, ou seja, como é que aquela mobilidade que é o sentido da cidade, né? Não. Vamos colocar o asfalto e o carro. Cria novas linhas e novas relações. Novas relações, novas conexões. E estamos a falar novos ritmos, né? Estamos a falar de um lugar, de uma cidade cosmopolita como São Paulo, né? Que é o modelo de uma cidade, né? Nova York, Londres, não sei o quê. Mas vem depois como é que há outras ordens fora daquilo que nós podemos imaginar como padrão do modelo de cidade. Então eu acho que o que nós precisamos, na verdade, é irmos afinando os nossos sentidos de forma mais não sei se a palavra elementar aí seria a mais adequada. Mas se nós estamos a olhar, precisamos de um microscópio, né? Para irmos mais a fundo, né? E ver até os vermes. Mas nós também precisamos fazer esse treinamento para a audição e para a própria forma como nós usamos o nosso cérebro, se tivermos que pensar, né? Ver sempre o que se dá. O cérebro que é caleidoscópico, né? Diga? O nosso cérebro que é caleidoscópico. Exatamente.
Se não se serve aquele caleidoscópio, não é? Que não já é neurociência. Sim, porque porque é que estamos sempre a tentar formatá-lo, a classificá-lo, a identificá-lo, a criar todos esses mundos situacionistas, no fundo, e evitar tentava dizer-te, não é? Tentei dizer-te que essa tensão, que existe no fundo dentro do o poder, não é? E a sobrevivência de alguns estratos linguísticos, não é? Entre essas camadas, tu exiges a construção de um devir assintático, não é? De colocar uma espécie de desastre. O que tu fazes com isso é verificável até pela recepção que fizeram aos teus textos, que eu escutei com muito interesse, não é? A desconfiança, essa dissidências, e quase uma necessidade de alguns e de algumas de colocar, não é? Dentro de uma estrutura, de uma estrutura para salvar, no fundo, para eles criarem uma espécie de libação, sei lá, um exorcismo. Exatamente, porque ali a ideia que me pareceu que havia uma ordem superior, e eu já estava a desviar desse propósito. Então essas pessoas que são os guardiões da ordem superior estavam a tentar recolocar-me na ordem, a dizer, não é assim que se faz literatura, não é assim que se faz poesia. Se quiseres fazer poesia, a forma como deves fazer é esta. Claro que eles não sabem qual é a forma, né? E aquilo que eu estava a dizer, a relação toda que eu queria ver, que todos os outros modelos de socialização, né, ou de relação, na cidade ou fora dela, quer dizer, a ordem natural das coisas está sempre acima daquilo que a cultura, ou seja, daquilo que as ordens, as ideologias, né? Talvez eles têm alguma aversão a quem compõe a língua musicalmente. Porque quando a língua que é construída dentro de composições em desastre ou em desvio, há uma musicalidade que a atravessa. É sim. Há uma musicalidade, digamos, como quer dizer, eu até expulsei aqui dos versos, não é? Porquê? Porque quando se constrói essa musicalidade, quando essa musicalidade atravessa a língua, há uma fuga aos códigos linguísticos, há uma fuga às referências, não é? E, sobretudo, há uma quebra do sujeito e do objeto. Sim, pronto. Isso é que torna musical a língua. E foi essa dificuldade que eles... Porque você tem uma ordem gramatical. Tu crias a voz. A voz leva-te a identificar o sujeito. E depois crias a sintaxe. Né? Sujeito, verbo, objeto. Né? Isso é a ordem lógica, a ordem gramatical. Né? Mas se você quebra o lugar do sujeito e cria lugares de tensões em que as palavras predominantes são os adjetivos, os advérbios, os nomes, então automaticamente, e até ele retira o verbo, né? Automaticamente você cria os lugares não lugares. Os lugares não lugares, quer dizer, os lugares não lugares no sentido de que... É um lançamento de dados. Exatamente.
É um lançamento de dados. Exatamente. É como a informática, né? É a forma como você combina os elementos, aquelas zipadas que dá, né? E que aquilo não tem um ordenamento que nós podemos gerir. Então aquilo tem uma autogeração. Tu não sentiste que. Não te sentiste estranho que estavas, não é? Estrangeiro dentro de uma língua e eles não suportaram que tu fosses estrangeiro essa língua porque perturbaste o sistema e queriam-te repatriar. Vais ficar aqui. Sim. Não achas isso que é isso? Não, também dava essa intenção de tentar me empurrar sempre fora do meu lugar. Né? Eu sabia o lugar onde eu estava, ou seja, o lugar onde eu emitia os meus sinais, como diria o Barbeiros, né? Barbeiros, Martim Barbeiros. E quando nós estamos a falar, no mínimo devemos dar os sinais a partir de que lugar nós estamos a falar. Então, quem lê consegue compreender a partir de que lugar nós estamos a falar. Claro, nós estamos a olhar os lugares como os modelos fechados e convencionais, como dizia. Eu, por exemplo, fui a uma localidade no interior da Angola e encontrei um ritual de nome Okacunde. Né? Okacunde. Eu já falei com o Luís acerca disso. Então, o Okacunde é o feijão frade. Então, a planta do feijão frade tem um crescimento irrestrito. Ele só vai. Então, É quase rizosférico, não é? É exatamente, o rizoma. É rizomático. Chega a ser rizomático. É rizosférico. Então você vê que eles fazem um ritual traduzindo o comportamento da planta do feijão frade, em que ele diz o cacunde ndayanda ndame ndiando nunca. Quer dizer, a planta do feijão frade, ele só vai. Mas se fosse eu, aprumava-me, ficava de pé. Mas eles vejam que eles estão a traduzir a natureza e a colocá-la para a ordem cultural. Mas isso aqui é um provérbio. Só que é um provérbio que é construído a partir da experiência do que é que a natureza faz para orientar os jovens. Mas não, tu és jovem, mas, embora estejas nessa idade, mas há um conjunto de padrões que te devem guiar, que te devem orientar. A experiência do mais velho. Entendeu? Então é esse comportamento que eu acho que muitas das pessoas levam a ir fugindo do lugar do ritual para tentar regular as forças que eles não controlam. Talvez nós temos um comportamento obsessivo, não é? De procurar ou de construir uma obra literária, só que a grande lucidez, a extrema lucidez, a insânia, o sublime, a singularidade, quem usa estas forças nunca atinge a obra literária, porque a obra literária é já uma identidade.